pergunta associada à greve e também à educação, aliás, do que falámos há pouco, de Rodrigo Rivera. Rodrigo Rivera afirma: no momento em que a crise está a agravar-se com os ataques dos sempre muito nervosos mercados, a universidade pública continua a sofrer um ataque que é prolongado. Além dos males que Bolonha veio trazer às faculdades, os estudantes portugueses, pagam hoje a terceira maior propina da Europa. E a precariedade... Peço desculpa, que é uma pergunta bastante grande. E a precariedade expandiu-se, agredindo hoje os professores mais jovens. Não será a greve geral a altura perfeita para os estudantes e professores universitários se unirem e darem um recado claro ao Bloco Central? Aliás, o que falou há pouco. Não podia estar mais de acordo. Outra pergunta do cidadão Marco. Pergunta-lhe se crê que realmente há sindicatos em Portugal que têm um modelo de sindicalismo que defenda e apoie o chamado pé descalço. E crê que se pode fazer uma greve só com pancartas. Não teria que ser mais radical? Pergunta este cidadão. O nosso sindicalismo provavelmente não está totalmente adaptado para o apoio àquelas franjas da sociedade que estão dessindicalizadas. Ou seja, ao trabalhador precário, ao trabalhador desempregado, ao trabalhador imigrante. Há faixas de trabalhadores que têm mesmo medo de se sindicalizar. Se forem sindicalizados, são despedidos, porque os patrões não os deixam ser sindicalizados. E a nossa o trabalho, tudo o que é trabalho precário, tudo o que é trabalho sem contrato, tudo o que é trabalho, a maioria do trabalho imigrante, tudo isso foge à estrutura, ou tende a fugir à estrutura sindical. Isso é claro. E, portanto, é necessário, na realidade, criar organizações, a partir dos próprios trabalhadores, que protejam e que defendam os trabalhadores nessas situações. E os sindicatos têm um papel muito importante a desempenhar no apoio à criação desse tipo de organizações. Não as ver com desconfiança, como por vezes podem ver, mas vê-las como organizações tipo novo, que organizam esses setores do trabalho, que são setores que têm dificuldade em organizar-se, correm maiores riscos, são mais instáveis, não têm garantias nenhumas, mas que são uma fatia muito importante do trabalho assalariado em Portugal. E, portanto, acho que sim, que os sindicatos deveriam dar uma atenção renovada à maneira de se ligar e de potenciar e de apoiar as lutas desses setores. Acho que, e esse é um problema que respeita ao nosso sindicalismo e ao sindicalismo europeu de uma forma geral. Porquê? Porque é um sindicalismo que foi feito para o trabalhador sindicalizado, o trabalhador com emprego permanente, o trabalhador com contrato de trabalho. Foi para isso que nasceram os sindicatos, para negociar contratos coletivos. Agora, há uma nova realidade que o está, em certos aspectos, a ultrapassar, e esse é um problema que está claramente em discussão. E acho que não deve haver, por parte da estrutura sindical, desconfiança em relação às novas organizações de precários, de imigrantes, etc., que estão a tentar constituir-se para, de alguma maneira, organizar o apoio a esses setores. Uma pergunta portanto, sobre ainda o sistema político. Retomamos o tema que estaríamos a abordar há pouco. Sofia Amar pergunta: nos 100 anos da República, ouvimos muita gente comparar o atual momento político com o que levou à queda da Primeira República. Instabilidade, descrédito dos políticos, ameaça de bancarrota. Acha que esta comparação pode ter sentido? Quer dizer, há circunstâncias historicamente semelhantes e há outras bastante diferentes. Hoje, no quadro da União Europeia, um golpe militar não é uma coisa que seja facilmente concebível. Mas o que é facto é que há um problema de fundo semelhante. A República caiu no quadro internacional daquilo que os historiadores chamam a primeira crise dos sistemas liberais do Ocidente. Ou seja, os velhos sistemas liberais, herdados do século XIX, começaram a ruir. Desde antes da guerra, e com a guerra levaram o empurrão final. Democracias de parlamentos pouco democráticos, direitos sociais reduzidos, falta de representatividade, desprestígio dos políticos. Portanto, quer à esquerda, quer à direita, surgiram forças poderosas que queriam superar ou destruir os velhos sistemas liberais parlamentares. E essa crise anunciou a chegada dos fascismos por todo o lado. Quer dizer, quando a Revolução Social falhou no sentido de remodelar as democracias parlamentares,
os fascismos, no espaço aberto por essa derrota, os fascismos entraram em força e entraram em força para pôr as democracias liberais na ordem, ou seja, para acabar com elas, para acabar com os direitos fundamentais, para acabar com os direitos sindicais, para acabar com o direito à greve, ou seja, para impor regimes autoritários, fascistas ou de tipo fascista. E isso foi a primeira crise dos sistemas liberais. Nós assistimos a uma segunda. A segunda tem diferenças em relação à primeira, mas também tem semelhanças. É que o processo de internacionalização do capitalismo, a globalização capitalista, tal como ela se está a fazer hoje, contém em si mesmo, do ponto de vista político, além do ponto de vista económico e financeiro, que não é esse que eu estou a abordar agora, do ponto de vista das instituições, contém uma dinâmica antidemocrática e antiparlamentar. Ou seja, a dinâmica do processo de acumulação, desenvolvimento e de expansão do capitalismo neste momento tem uma natureza antidemocrática. Veja o que se passa com a aprovação dos orçamentos. O orçamento foi o que originou o aparecimento dos parlamentos. No taxation without representation. Foi o princípio sagrado dos orçamentos. O rei não pode cobrar impostos sem os representantes do povo autorizarem. Assim nasceram os parlamentos. Ora bem, o que nós estamos a assistir neste momento é que, de repente, há uma cambada de burocratas em Bruxelas que se atribui o direito de previamente apreciar os orçamentos sujeitos aos parlamentos e depois deles aprovados de os censurar, ou seja, de os vigiar ou de os ratificar num processo final de ratificação, ou seja, esvaziando completamente o papel dos parlamentos. Esta desparlamentarização, esta coisa de considerar que a democracia é entrave, é cara, não presta, ou melhor é acabar com isto, é uma lógica que está e incita no processo de globalização capitalista. Quem fala dos parlamentos fala de tudo o resto. Até porque, repare, a crise dos Estados Nacionais existe, os Estados Nacionais estão a ser anulados e as democracias nasceram nos Estados Nacionais. E não há nenhuma prova que haja uma democracia plurinacional. Nós, em termos plurinacionais na União Europeia, o que temos é uma Comissão Europeia que ninguém elegeu, um Banco Europeu que ninguém escolheu, e em quem manda são os alemães, e as instituições, as políticas europeias que existem são a polícia, a justiça, o controle financeiro, mas não temos política nenhuma para o combate ao desemprego, para o fomento das obras públicas, para o desenvolvimento de sustentabilidade. Para isso não há políticas europeias. Portanto, há aqui uma lógica, uma dinâmica de construção europeia do processo de globalização que é antidemocrática. Nesse sentido, sim, há uma segunda crise das instituições liberais. Ninguém sabe como é que ela vai acabar, mas é uma crise que existe. A democracia parlamentar, tal como ela existe, é ameaçada pela lógica de desenvolvimento atual do capitalismo. Como é que isto se vai passar? Como é que isto se vai resolver? Vamos ver. Vamos ver.